Gravação iniciada, presidente. Então, continuando aqui na nossa reunião de setembro de 2020, estamos aqui retomando a nossa pauta aqui na sessão da parte da tarde, do dia 24 de setembro de 2020. Então, nós vamos agora para o processo. Está aqui presente todo o colegiado, né, os conselheiros Mário, Ana Paula, Pedro Paulo, Ana Cecília, Maurício, João Vitor e Rita. Vamos, então, para o julgamento do número 210 da pauta, a contribuinte ativa em indústria, comércio, importação, exportação, montagem e deslocação de máquinas e equipamentos limitada. Doutora Marilena, eu vou direto ao voto, que acho que no início do voto é o suficiente para esclarecer os fatos, e aí qualquer coisa, se os senhores tiverem alguma dúvida, eu retorno. Aqui a gente tem um recurso especial da Fazenda Nacional para discussão acerca da inexistência de vício e subsidiariamente também discutir a natureza do vício declarado pelo colegiado recorrido. Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra o entendimento do acórdão recorrido pela caracterização de nulidade da parte do lançamento que fixou a responsabilidade solidária. Segundo o entendimento fixado, o lançamento apresenta vício material por ofensa ao artigo 142 do CTN, pois deixou de indicar o dispositivo legal que fundamentou a inclusão das empresas apontadas como responsáveis solidárias por caracterização de grupo econômico. Após citar os motivos fáticos utilizados pela fiscalização para caracterização da responsabilidade tributária, entendeu o colegiado que a ausência de menção ao artigo 124, inciso 1 do CTN, pela FLD, de folhas 13 e 14, seria motivo para nulidade do auto por vício material, haja vista a ausência de determinação do sujeito passivo. Da leitura do acórdão, depreendemos que a decisão tem como argumentação exclusiva a ausência de indicação do artigo 124, inciso 1 do CTN. Transcrevo para os senhores o parágrafo do acórdão recorrido que trata, então, do tema. Entretanto, em que pese a argumentação apresentada, no caso concreto, entendo pela existência da correta fundamentação legal aplicável. Consta da fundamentação legal do débito de folhas 13 a seguinte descrição quanto à solidariedade. E aí os senhores podem ver que é feita menção, então, ao artigo 30, inciso 9 da Lei 8.212 e também do artigo 222 do Decreto 3.048. O artigo 30, inciso 9 da Lei 8.212, prevê que, abro aspas, as empresas que integram o grupo econômico de qualquer espécie respondem entre si solidariamente pelas obrigações decorrentes dessa lei, fecho aspas. O lançamento em questão exige contribuições previdenciárias não recolhidas, haja visto o fato de o contribuinte ter realizado compensações indevidas a partir da discussão travada em ação judicial, cujo objeto era o reconhecimento da não inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Ou seja, por lei específica já vigente quanto da lavratura do auto de infração, entendo que seria desnecessário o apontamento do Código Tributário Nacional, o qual, inclusive, como norma geral, prevê no inciso 2 do citado artigo 124, a possibilidade de lei específica fixar outras pessoas que para responderem solidariamente pelo crédito tributário. Destaco ainda que o artigo 30, inciso 9 da Lei 8.212, consta expressamente do item 7 do relatório fiscal, as folhas 46, que eu transcrevo para os senhores. Como se não bastasse, nos termos de sujeição passiva solidária, número 1, folhas 80, e de número 2, de folhas 82, é comunicado aos solidários que suas inclusões no polo passivo da demanda estariam justificadas também pelo artigo 124, inciso 1 do CTN e artigo 222 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048. Para exemplificar, cito parte dos termos, então, citados, cuja redação é comum, transcrevo para os senhores e faço o destaque em negrito da parte que são mencionados os dispositivos da solidariedade. Essa relatora, em algumas ocasiões, já se manifestou que a simples ausência de indicação de dispositivo legal, quando acompanhada da descrição precisa dos fatos e documentos suficientes para o embasamento da exigência do crédito tributário, não seria motivo por si só para justificar a nulidade do lançamento.
Marcos Vinícius Nedre e Maria Tereza Lopes, no livro conhecido do comentário do regimento interno, faz um comentário sobre isso, que eu transcrevo para os senhores. Com base no artigo 142 do CTN, ao contribuinte devem ser apresentados motivos, fundamentos e elementos que compõem a regra matriz de incidência aplicável ao caso concreto, e dessa delimitação é que o contribuinte se defende. Assim, eventuais incoerências, ainda que existentes, devem ser analisadas de forma individualizada para fins de caracterização ou não de uma nulidade. Deve destacar que, além dos dispositivos legais, o relatório fiscal é claro em relação à descrição das condutas e fatos que levaram a fiscalização a concluir pela existência do grupo econômico, e contra essa fundamentação, as partes, contribuintes e solidários apresentaram as respectivas impugnações e recursos voluntários, onde foram contestados todos os pontos e fundamentos usados para a realização do lançamento. Assim, e considerando que no caso concreto, efetivamente verificamos que a autoridade fiscal apontou expressamente quais os dispositivos legais que fundamentaram o entendimento pela caracterização da solidariedade entre os sujeitos passivos, deve-se reformar o acórdão recorrido para afastar a nulidade apontada. Pelo exposto, eu voto no sentido de conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, devendo o processo retornar ao colegiado ACO para apreciação do mérito afeta a caracterização do grupo econômico. Obrigada. Querem discutir? Podemos passar para o voto? Sim. Por favor, conselheiro Mário. Acompanha a relatora, presidente. Conselheira Ana Paula. Vou acompanhar também. Conselheiro Pedro Paulo. Relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Eu também acompanho. Então, 210 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, dar-lhe provimento, com retorno, né? Com retorno, aquele que a gente usa sempre, né? Com retorno ao colegiado, eu acho que a gente usa de origem para... sim, você está botando específico igual também aquele outro processo do Mário, né? Não para apreciação das demais questões, mas especificamente para apreciação. É porque o resto do lançamento já foi apreciado, né? Aí a nulidade ficou só com relação ao grupo econômico. Do mérito, afeto, a caracterização do grupo econômico. Do grupo econômico. Agora, o número 211 da pauta, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, contribuinte BASF S.A. O relatório, presidente. Cuida-se de recursos da Fazenda Nacional. Eu transcrevo aqui o dispositivo, né, o recurso voluntário de provimento. A matéria, o recurso visava rediscutir as seguintes matérias: nulidade do lançamento, ausência de vício, e B, nulidade do lançamento, natureza do vício, e em exame preliminar de admissibilidade, entretanto, deu seguimento apenas quanto à natureza do vício. Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional aduz em síntese que é necessário considerar o prejuízo como condição para a anulação do lançamento, que nos termos do artigo 59, combinado com 60 do decreto 70.235, a notificação em demais termos do processo fiscal somente serão declarados nulos se lavrados por pessoa incompetente ou com cerceamento do direito de defesa, que no caso dos autos o contribuinte teve plena consciência do montante devido, inexistindo qualquer prejuízo à ampla defesa, que o procedimento fiscal tem os elementos necessários e suficientes para o cumprimento do artigo 10 do decreto 70. E que a jurisprudência do CARF é no sentido da necessidade da existência do prejuízo, né, e que subsidiariamente, entendendo pelo vício, esse seja formal. Repetindo que, na verdade, só está em discussão a natureza do vício, não houve contra-razões. Eu conheço do recurso
E, quanto ao mérito, como se colhe do relatório, a matéria devolvida à ex-colegiada é a definição da natureza do vício, que ensejou a declaração de nulidade do lançamento, se formal ou material. E aí digo eu, pois bem, compulsando-se o voto condutor do acordo recorrido, verifique que a nulidade foi declarada sob o fundamento de que o auto de infração não fundamentou suficientemente a exigência, o que é dito de forma lacônica nos seguintes termos. E eu transcrevo que diz o seguinte: ocorre que nestes documentos não consta a tipificação exata da contribuição sob exigência, tratando-se apenas do diploma normativo, in verbis. Considero o fundamento legal apresentado insuficiente. Utilizo o exemplo do conselheiro Paulo Maurício Pinheiro Moreira, que, por meio de analogia, compara o caso com um evento cotidiano. Uma pessoa que é autuada por estacionar em local proibido e lhe é apresentada a fundamentação legal Código de Trânsito. Diante desse quadro, entendo ter havido descumprimento do disposto no artigo 142 e seja dor do vício material insanável. Aí digo eu, sem entrar no mérito da veracidade da afirmação contida no trecho acima, pois não está mais em discussão a existência ou não do vício, claramente o que o acordo recorrido apontou como razão de decidir foi uma deficiência na fundamentação e não ausência de fundamento para a autuação. De fato, compulsando a notificação de folhas 31, verifica que, além das normas indicadas como fundamento legal, o documento explica que o débito, aspas, decorre de irregularidade verificada nos recolhimentos referentes ao salário de educação consoante o dispositivo da legislação aplicável, fecho aspas. Ademais, o processo foi instruído com outros documentos e relatórios que esclarece o contribuinte sobre a autuação, a apuração dos valores tributáveis, e seus fundamentos fáticos. Portanto, a meu juízo, não se configura no caso o vício apontado no recorrido. Porém, a matéria devolvida ao colégio é a natureza do vício. E aí, digo, ora, se vício houve, portanto, foi quanto à imprecisão nessa fundamentação, na ausência, por exemplo, de referência específica ao dispositivo, que prescrevia a conduta descumprida e a penalidade aplicável no caso do seu descumprimento. Esse aspecto diz respeito à fundamentação, à exteriorização do ato, que dizem respeito à forma e não ao conteúdo da autuação. Trata-se, portanto, de vício formal, e eu, portanto, estou dando provimento ao recurso, estou conhecendo e dando provimento ao recurso para declarar o vício como formal. Tinha as duas coisas, Mário, desculpa, Pedro Paulo, tinha as duas coisas, né? Tem ou não tem vício e vício formal material, não é isso? Mas só teve seguimento à natureza do vício. Ah, tá. É porque aqui está falando como se tivesse as duas coisas, né? Eu entendi. Porque é para separar também na fundamentação da Fazenda Nacional, e dois argumentos ele vem junto, né? Ok. Conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Paula. Desculpa, nesse caso, Pedro Paulo, você deu o quê mesmo? Eu estava concentrada ali. Tem provimento para declarar o vício como formal. Ah, tá. Eu vou divergir nesse caso para continuar material. Conselheira Ana Cecília. Só foi a questão da fundamentação legal, é isso? O fundamentação é aquele trecho que eu descrevi. O voto, a única coisa que ele diz a respeito é isso que está, esse trecho que eu reproduzi aqui. Né? Ele diz que a descrição é insuficiente, daí cita aqui uma alegoria aqui do um outro conselheiro, que é... Né? Se eu não me engano, esse é daqueles FNDE, como é que chama aquilo? FNDE, que tem lá vários relatórios, vários documentos, entendeu? Então, eu não entrei no mérito, que não é o caso, mas nem a afirmação também, que não tem fundamentação, estaria presente no caso, porque há uma série de elementos que permitem ao contribuinte. Entendeu? Entendi. Eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Vou acompanhar a divergência. Conselheira Rita. Esse caso, acho que eu até julguei
um acórdão parecido com esse, acho que devia ser até do mesmo, que o exemplo é o mesmo, do mesmo relator, é só o fato dele ter mencionado a norma geral que trata do fundo, né? Ele não trouxe um artigo específico, mas eu olhei aqui a notificação de recolhimento e o ofício que foi enviado à empresa, é bem claro a motivação, né, por qual razão que ele está cobrando, então eu acompanho o relator. Então, no número 211 da pauta, o contribuinte baixa PSA, por unanimidade de votos, conhecido do recurso no mérito, por maioria de votos, dá reprovimento. Vencidos os conselheiros Ana Paula e João Vitor, não é isso? Não é isso? Que lhe negaram o provimento. Agora vamos para o número 212 da pauta. Continua, conselheiro Pedro Paulo, relatoria. Contribuinte Brastur, Hotelaria Limitada. E Fazenda Nacional, é recurso? São os dois recursos. O relatório, presidente, que eu não lembro direito aqui, tem que... Então, é o recurso da Fazenda Nacional e do contribuinte. Eu transcrevo, como sempre, aqui o dispositivo e o julgado. Teve embargos, né? A Fazenda Nacional pôs embargos, nos quais apontou suposta omissão do acordo recorrido, os quais foram rejeitados. Aqui temos uma questão, o recurso da Fazenda Nacional visa discutir a seguinte matéria. No despacho de admissibilidade, foi dado seguimento em duas matérias, a existência do vício e natureza do vício. Mas eu ouvi lá no voto que, na verdade, a Fazenda Nacional em nenhum momento questionou a existência ou não do vício. Mas lá na frente, no voto, eu explicito isso. Você está falando no recurso a Fazenda Nacional. No recurso. Na admissibilidade. Não, na admissibilidade aqui foi aqueles, como é que chama, É porque ele falou no voto. Eu estou dizendo, no recurso, a Fazenda não questionou. Não, o pedido dela é só a natureza do vício. Não é porque eu já fiz a observação. A admissibilidade não pode nem ampliar, nem restringir. Mas é porque foi assim meio... Do recurso, mas eu já vi, às vezes isso acontece mesmo. Mas é porque eu pus essa observação aqui, mas lá no voto. Em suas razões, a Fazenda Nacional aduz em síntese que a decisão recorrida anulou o lançamento, porque entendeu ter ocorrido direito de defesa em razão de o relatório não descrever com precisão os fatos sobre os quais deveria defender-se, classificando esse risco como material. E pela leitura dos artigos do decreto 70/275, a descrição dos fatos tem natureza formal, referindo-se à forma como o ato administrativo do lançamento deve ser exteriorizado. Que a deficiência na exteriorização das razões de fato refere-se à motivação do ato do lançamento e não ao motivo. Que, tratando-se de vício de motivação, o ato pode ser convalidado conforme o artigo 55 da Lei 9784, que, portanto, o vício é formal. Que, pela própria argumentação, você vê que ela só discute. O contribuinte apresenta contra as razões nas quais defende a manutenção do recorrido, sustentando em síntese a tese esposada pelo recorrido de que o vício é material. O recurso do contribuinte visa rediscutir a contagem do prazo decadencial. A Câmara deu seguimento ao apelo. Em suas razões recursais, o contribuinte sustenta em síntese a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212 e a aplicação da súmula vinculante número 8, o que implicaria na verificação da decadência, considerando o prazo de 5 anos. A Fazenda Nacional apresentou contra-razões, nas quais reconhece a inconstitucionalidade do artigo 45 e 46, mas pede a aplicação do 173.1, é o relatório. Eu começo pelo recurso da Fazenda e digo que ele atende os demais pressupostos de admissibilidade. E aí eu faço aquela observação que eu já adiantei. Registro por relevante que, embora o despacho do presidente da Câmara de Origem, que deu seguimento ao recurso, refira-se a duas matérias, inexistência do vício e natureza do vício, tendo dado seguimento ao recurso em relação a ambas as matérias, o fato é que o recurso da Fazenda Nacional pretende discutir apenas uma matéria, a natureza do vício. Acrescente que, embora o despacho refira-se a um segundo paradigma, Acórdão 202/17, deve estar errado, não é porque eles fizeram aqui, é o parênteses.
qual, segundo sua análise, demonstraria divergência em relação à matéria ausência de vício, o certo é que a Fazenda Nacional indica apenas um paradigma, com o qual pretende demonstrar divergência em relação à matéria natureza do vício. Tudo isso pode ser facilmente constatado no exemplo da peça recursal, de onde se extrai a sua conclusão pedido formulado nos seguintes termos. Por todo exposto, com base na divergência apontada, requer a união e aproveitamento do provimento presente recurso, tendo em vista que a deficiência na descrição do fato gerador da infração se trata de vício de natureza formal, estando permitida a lavratura de relatório fiscal complementar. Como se vê, o pedido é claro e específico para que se reconheça o vício, que enseja a nulidade é de natureza formal. Feito esse esclarecimento, passo ao exame do mérito. Para maior clareza, eu faço um breve resumo dos fatos. Aqui porque tem umas saliências e reentrâncias aqui para a gente ver isso aqui. O exame daquilo que importa para a matéria em discussão. O lançamento compreende distintos levantamentos, designados por siglas com conteúdo de situações distintas. O levantamento DLP, DDF, FOS, FDC, ORM, referem-se a valores que deveriam ter sido retidos, mas não foram em notas fiscais, recibos ou faturas de prestação de serviço. O levantamento LCE refere-se a valores que teriam sido pagos a segurados empregados que prestaram serviço na empresa Bastu. Seriam empregados de outras empresas do grupo. A empresa não mantém empregados próprios. Esses pagamentos foram registrados na contabilidade como despesas da empresa. Sobre esse ponto, assim se pronunciou o relatório fiscal. Trata-se de legítima remuneração paga a segurado empregado. Embora o dito empregado não tenha contrato empregatício estipulado com a Bastu especificamente, ele está prestando serviço para o grupo econômico. A expectativa daquele segurado mantém-se preservada ao deslocá-lo para prestar serviço na Bastu. Ele está lá na condição de segurado empregado e é assim que se sente ao transacionar sua força de trabalho, sua força laboral. Para ele, o princípio pouco importa, em princípio, pouco importa qual empresa do grupo o serviço está sendo prestado, suas condições intrínsecas de empregado é inerente àquela atividade. O relatório faz o seguinte relato a respeito das bases para a apuração dos fatos. Aspas. Os segurados objeto desta notificação foram identificados através dos lançamentos contábeis. No entanto, a empresa Bastu não apresentou o livro diário com as formalidades necessárias relativas aos períodos de 1995 e 1998. Os mesmos não haviam sido devidamente registrados na Junta Comercial do Estado. Por não cumprir essa formalidade, além de outras razões, a empresa foi autuada pelo DEBCAD tal. Apesar de não ter cumprido essa condição, os lançamentos aqui contidos, bem como a descrição, os discriminados no livro Razão, foram considerados por esta auditoria. Isso porque, de modo geral, os lançamentos ali contidos foram confirmados pela documentação de caixa. Foram efetuadas diversas cópias de folhas destes livros e da documentação de caixa, e as mesmas encontram sob a minha guarda para qualquer verificação e conferência da atividade de seu conteúdo que se faça necessário. Os documentos examinados foram os seguintes: contrato social e alterações, guias de recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo e Serviço, informações de previdência social, livro diário, documentos de caixa, notas fiscais e outros, né? O acordo recorrido declarou a nulidade do lançamento em relação aos levantamentos DLP, DDF, FOS, MDC, ORM, por suposta ausência de subsunção do fato à norma, na medida que teria demonstrado que a prestação de serviço promovida era por meio de cessão de mão de obra. Confira-se trecho do voto condutor do julgado. Na análise do TIAD número de folhas tais, verifica-se que a ação fiscal avaliou o período extenso de janeiro de 95 a fevereiro de 2005. Verificou-se que a autoridade notificante solicitou a apresentação
nos contratos de empreitada, subempreitada e cessão de mão de obra. Entretanto, não houve qualquer menção de não apresentação. Portanto, verifique que o auditor fiscal não fez a substituição do fato à norma, isto é, não demonstrou que a prestação de serviço promovida era por meio de cessão de mão de obra, em conformidade com o artigo 31, parágrafo 3º da Lei 8.212 de 1991 e demais dispositivos já citados na legislação previdenciária. Da leitura do relatório fiscal, acho que aqui da leitura do relatório fiscal, constados que o auditor notificante sequer consignou cláusula contratual que, em tese, poderia salvaguardar o lançamento. Destarte, o lançamento lavado possui vício que ceifa todo o levantamento realizado. Já o levantamento LCE, no levantamento, o relator invoca voto proferido pela extinta quarta Câmara do Conselho da Previdência que levariam à mesma conclusão de cancelar os valores lançados. Desse voto pode extrair o seguinte trecho que trariam os fundamentos apontados para a nulidade. Aspas. Ocorre, todavia, que o relatório fiscal não apresenta em momento algum quais foram os fundamentos de fato e de direito que ensejaram a lavratura da NFLD. Isto é, para que a Abrastu pudesse se utilizar dos serviços de segurados empregados, necessária seria a exposição fática e jurídica dos elementos caracterizadores do grupo econômico. Além disso, os requisitos identificadores da vinculação empregatícia também deveriam ter ficado demonstrados ante a peculiaridade do caso em questão. Ora, a falta da fundamentação está em desconformidade com a legislação previdenciária, mais precisamente com o artigo 37 da Lei 8.212, que prevê que a notificação fiscal de débito deve conter a discriminação clara e precisa dos fatos geradores. É relevante destacar, conforme mencionado no relatório, que a Fazenda Nacional impôs embargos de declaração por meio dos quais questionou o fato de que o contribuinte, em momento algum, seja na impugnação, seja no recurso, alegou cerceamento de direito de defesa ou incompreensão quanto aos fundamentos fáticos legais da autuação. Que a alegação do contribuinte quanto aos levantamentos tais foram de que a fiscalização não teria verificado se as empresas em questão excedente de mão de obra teriam ou não recolhido o imposto. Pois bem, este último ponto é relevante, agora já entrando no exame do mérito, quanto aos levantamentos BLP, DDF e tal, porque de fato a contribuinte, seja na impugnação, seja no recurso voluntário, em momento algum questionou a imputação quanto a este aspecto, isto é, o de que os serviços em questão eram prestados por meio de cessão de mão de obra. Ao contrário, além de não contestar a autuação quanto a esse ponto, dirige a sua queixa a um outro aspecto, de que a autoridade lançadora não apurou se as empresas que cederam mão de obra não procederam elas próprias ao pagamento da contribuição, o que, por certo, assume como premissa o fato de que trata-se de cessão de mão de obra. Veja o seguinte trecho da impugnação que foi repetido, verbatim, no recurso voluntário. Aspas. De acordo com o lançamento fiscal, a autuada não reteve 11% decorrente da prestação de serviços para que estava obrigada, o que é um engano, pois, não obstante não tenha feito a retenção, certamente as fornecedoras efetivaram o reconhecimento de seus respectivos tributos que desobrigaria da obrigação lançada. Antes de autuar, certamente a fiscalização deveria verificar junto às empresas cujas notas não foram retidos 11%, se fizeram ou não recolhimento de contribuição atinente aos serviços prestados à autuada. Caso não fizeram, poderia aí sim autuar a impugnante em razão de sua responsabilidade subsidiária no recolhimento do tributo. O agente simplesmente presumiu não ter havido recolhimento por qualquer uma das duas empresas e presumiu um prejuízo aos cofres públicos, o que ocasionará um grande problema, pois, entendo as prestadoras de serviço contratadas recolhido em INSS, não terão como reaver o valor relativo aos 11%, uma vez que não ocorreu tal retenção na nota, sendo que a autuada também não teria como reaver, pois não há previsão legal para ressarcir de algo que a legislação delega ao prestador. Se houvesse que ter havido alguma aplicação de penalidade, essa deveria ter sido por descumprimento de obrigação acessória e não principal, como ocorreu. Ora, ao invocar como subsídio para afirmar que houve cerceamento de direito de defesa, fato não levantado pelo contribuinte, que, como visto, pelo contrário, reconhece tacitamente
o colegiado que proferiu a acórdão recorrido arvora-se a querer saber mais sobre os negócios do sujeito passivo que ele próprio. E note, por relevante, que o acórdão recorrido não afirma que não se trata de mão de obra terceirizada, mas que essa circunstância não teria sido demonstrada pela autoridade lançadora, que somente faria sentido se o fato tivesse sido, ao menos, posto em dúvida pela contribuinte, o que, como se viu, não aconteceu. E mais, conforme trecho do relatório fiscal transcrito acima, a autoridade lançadora indica as fontes de onde extraiu esses dados e a própria contribuinte refere-se a notas fiscais de serviço. Portanto, a autoridade lançadora se refere a documento que estava sob a guarda do próprio sujeito passivo e, portanto, não eram desconhecidos destes. Mas, ainda que se considerasse que o acórdão recorrido deveria ter juntado ao processo elementos fáticos que demonstrassem os fatos imputados, tal falha seria de natureza formal, pois alcançaria não os fundamentos da autuação, este bastante claro, mas a historização do ato de lançamento e seu aspecto formal. Portanto, em relação aos levantamentos BL, P, BDF, não identifico o alegado cerceamento de direito de defesa caracterizado pela ausência de demonstração do fato imputado e, se vício houve, esse de natureza formal. E sobre o levantamento LCE, o próprio acórdão recorrido, no trecho reproduzido acima, afirma que se trata de, aspas, descrição, se trata de falta de discriminação clara e precisa dos fatos geradores e, portanto, de deficiência quanto à fundamentação e não quanto aos fundamentos da autuação, para dizer pelo aspecto formal. Entendo, portanto, que se vício houve na autuação e aqui está em discussão apenas a natureza do vício, este é formal. Eu estou nesse ponto aqui, então, dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Sim. Para declarar o vício como formal. Que era esse o pedido, né? Desculpa, eu me perdi um pouquinho aqui, Pedro Paulo. Esse daí era o 213, não é isso? Não, 212. É 212. Nós estamos no recurso da PGFN, tem recurso do contribuinte. Isso, é. Nós estamos no recurso ainda da PGFN, que foi se o vício formal material, não é isso? É. Só para a gente se situar. Com aquela observação de que no despacho tem... Sim, às vezes o despacho tem essa coisa mesmo, mas a gente tem que ver o que... Se foi dado segmento, a gente pode perfeitamente olhar e verificar o que era. Isso não tem problema. A questão maior pior é quando você tem alguma outra coisa que não foi dado segmento, não foi analisado, né? A admissibilidade. Inclusive, Então, ele fala num paradigma que nem estava lá, ele deve ter copiado de alguma coisa. Ok, o conselheiro está conhecendo do recurso da Fazenda Nacional e no mérito está dando provimento, né? Conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Paula. Eu vou abrir a divergência. Conselheiro Pedro Paulo. Desculpe, seguindo aqui. Conselheira Ana Cecília. Só um pouquinho, presidente, só estou terminando de ver aqui rapidinho. Vou só explicar, aproveitar que a Ana vai olhar, que como se trata de cessão de mão de obra, nesse caso eu tenho um requisito um pouco mais drástico para formalizar o fato gerador, né? E aí, por isso que a gente já discutiu algumas vezes, eu e o Mário várias vezes discutimos aquelas planilhas, as questões quando tem sessão, essas coisas, então só mantendo um posicionamento sempre. Eu estou abrindo a divergência porque eu acho que a cessão de mão de obra, ela realmente, dentre todos os elementos de contribuição previdenciária, ela é a mais complexazinha para fazer a comprovação. Então, por isso que eu mantenho esse posicionamento da divergência. Ok, obrigada. Ok, já esclareceu aqui para mim, eu dei uma olhada no acordo recorrido, eu vou acompanhar a divergência. Sim, conselheiro Maurício. Como relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Com a divergência. Conselheira Rita. Tá com o microfone desligado. Isso que eu falei, ninguém me ouviu, né? O levantamento LCE, ele é de vínculo, né? Vínculo de emprego, pelo que eu estou vendo aqui na caracterização do vínculo, né? Dos elementos.
Eu vou acompanhar a divergência, presidente. Eu creio que deu empate, não foi isso? Não foi? Foi. Foi. Então, me A ajuda. senhora que me acompanhou deu. Eu acompanhei. Desculpe, eu tô um pouquinho cansada, só isso. Mas, assim, obrigada. É porque já é um assunto que a gente já tanto que já julgou aqui, né, essas situações, e eu já tenho esse posicionamento mesmo, só que eu acabei esquecendo de manifestar. Obrigada, Pedro Paulo. Já estava na contabilização, eu estava pensando como é que era o registro que a gente faz aqui, mas aí vocês vão me ajudar, acho que o Mário me ajuda. Né, Mário, você já tem essa questão para aplicar? Tenho, fica assim. A modalidade de voz conhecer... Tem o voto, o recurso do contribuinte aqui, presidente. Como? Tem o recurso do contribuinte, né? Isso, não, mas só proclamar isso aqui. Não, esse resultado que eu estou falando é do recurso da voz, que deu empate, aí a gente tem que verificar aquela questão do 19E, não é isso? Isso, fica assim. Sim, e no mérito... No mérito, por determinação do artigo 19E da Lei 10.522 de 2012, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988 de 2020, em face de empate no julgamento, negar-lhe provimento. Dar-lhe provimento. De negar. Negar. Aí... 10.522 de 2012, aí qual que você usa essa palavra, que eu sempre coloco uma palavra mais feia, mas assim, você... Vem aí. Quando você diz assim, a lei, o artigo 19E da 10.522, quando você fala faz a ponte com a 13.988. Ah, tá, fica inserido, assim. É que eu falo acrescido pelo artigo. Eu falo inserido, mas eu acho melhor. Mas essa redação é apropriada da senhora, viu, presidente? Tá. É porque depois, quando passa, eu vou fazer a ata, às vezes vem uma palavra melhor. Na hora você escreve uma palavra que vem à cabeça. A lei 13.988 de 2020, né? Em face de empate no julgamento, né? Face de empate no julgamento. Negar-lhe provimento. Negar-lhe provimento. Agora, então, vamos ao RESP do contribuinte. Agora, presidente, aí tem que colocar os vencidos, né? Que lhe deram provimento, que sou eu, Maurício, Pedro Paulo e a senhora, e depois... Vou designar. Designar o redator. Vencidos os conselheiros. Pedro Paulo, relator. Mário. Maurício. E Maria Helena. Que lhe deram provimento. Designado. Quem quer fazer o voto vencedor? Peço para alguém se candidata ou eu já fiz 2, estou com o do Mário para fazer também, dessa vez eu faço. Então, eu posso designar você, Ana Cecília? Pode sim, presidente. Pode? Você tem voto disso? Eu não me recordo de ter nenhum desse pronto, não, presidente, mas eu faço. Alguém tem? Se alguém tiver... A Rita já está com 2, está fazendo o terceiro. Ana Paula, você tem, não tem? Sim, doutora Marilena, posso fazer. Tá. Então, designada a conselheira Ana Paula. É porque é sempre bom para quem já tem, viu, Ana Cecília? Aí, se tiver uma outra situação assim, seja um voto que vocês têm, só para não ter que assim, como você mesmo colocou, quando você votou, Ana Paula, que essa questão específica da sessão, acho que você tem voto disso aí. Bem, agora, então, vamos para o recurso do RESP do contribuinte, não é isso? Gente, o RESP do contribuinte, eu não estou conhecendo por falta de objeto, agora até com mais razão ainda. Porque é o seguinte, o lançamento, além daqueles levantamentos que foram mantidas a nulidade, só teve um outro lançamento, que é esse LCA. Né? Esse lançamento, o LCA, e naqueles outros lançamentos, realmente tinha períodos anteriores, tá certo? Que seriam alcançados pela decadência, se afastasse, como se afastaria.
cidadania, né, ou 45, porque é da Lei 8.212. Mas a única parte mantida do lançamento é esse lançamento LCA, que é conferente do período de janeiro de 2001 a dezembro de 2004, certo? E a ciência do lançamento foi em 12 de dezembro de 2005, de modo que, seja pelo 173, seja pelo 150, e o contribuinte pede que seja pelo 150, parágrafo 4, tá certo? Ele não estaria alcançado pela decadência. Portanto, afastar a Lei 8.212, né, a norma da decadência aqui, não traria nenhuma não alteraria nada no resultado do lançamento. Sim. Entendeu? Então você está não conhecendo por perda de objeto, tendo em vista... Falta de objeto, na verdade nem tinha objeto antes, né, que ainda que se mantivesse o vício como formal, de qualquer forma estaria a nulidade do lançamento. Tá certo? Porque a parte que seria... Mas não poderia haver relançamento para... Se tivesse decaído, né? Decaído, né? É, tá certo? Eu acho que ele tinha ele só perdeu agora. Viu, Pedro Paulo? Porque se ele tivesse... Se tivesse a decadência... ninguém sabia o resultado que teria, né? E aí a decadência sempre é uma coisa mais concreta do que a nulidade depois, né? Mas aí a gente, como em tese, não vamos discutir, mas eu acho que não teria objeto de qualquer forma. Mas como agora já declarou a nulidade por vício material, então com mais razão ainda não tem objeto. Né? Não, eu acho que se a gente aqui, com todo o respeito, você sabe tanto que eu respeito seu conhecimento, mas assim, eu humildemente estou achando que se a gente aqui entendesse que não existiria vício, e aí realmente teria que ser relançado, jamais se poderia relançar esse pedaço da decadência que a gente já teria declarado. Isso era a autoridade lançadora que tinha que fazer esse juízo de... Não, é porque aí não é nem isso, é que o que restaria seria só a parte que a decadência não é tudo, né? Não era tudo, era? Então, somente sobre... A decadência era uma parte. É isso que eu estou dizendo. Lá, ela não teria nem que pensar, ela nem teria dado essa chance, porque essa parte decaída, ela nem iria para relançamento, é isso que eu estou dizendo. Assim, eu acho que é uma filigrana, tudo bem, a gente já declarou nulidade, mas é só que eu acho que existe haveria essa proteção aí, né, em relação à decadência. Ainda que houvesse um relançamento, a autoridade, ela não iria, só iria ser objeto de relançamento por vício formal o que sobrou da decadência, creio eu. Bom, você então não está conhecendo por perda de objeto? Perda de objeto. Conselheiro Mário. Acompanha o relator, presidente. Conselheira Ana Paula. Eu acho que nesse caso eu acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu tenho uma dúvida. O lançamento aí que se questiona, essa parte da decadência não é em relação ao lançamento LCA ou é LCE? Não. Onde haveria decadência, que eu não sei exatamente qual é, mas a única parte do lançamento que foi mantida é esse levantamento LCA. E esse levantamento LCA não seria alcançada pela decadência, mesmo pelo 150, parágrafo 4º. Então, mas aí eu acho que é mérito, é aí que eu quero chegar. Se o lançamento LCA foi mantido, se a declaração de nulidade por vício material alcançou, porque eu estou vendo aqui, pelo menos aparentemente, aí eu não sei se há um erro de digitação. Se a nulidade alcançou, por exemplo, o lançamento LCE, mas não o lançamento LCA, ele tem interesse, ele continua tendo interesse em discutir a questão da decadência. Aí você alegar que não há decadência, isso é mérito, para mim isso é mérito. Porque você afasta, inclusive, a Lei 8.212... Não há decadência, eu estou querendo dizer que... Você está alegando que não tem decadência, no teu voto você diz isso. Não, o que eu estou querendo dizer é que o pedido do contribuinte é para afastar o artigo 45 da Lei 8.212. Em relação ao lançamento do LCA, esse lançamento foi mantido, não foi? Não, ele não fala especificamente do LCA, ele fala em geral, porque
A questão é que os períodos que seriam beneficiários dessa... Tá, sim, em geral. Aí, só que como ficou um lançamento LCA, eu quero dizer o seguinte para o colegiado. Como manteve o lançamento LCA, não há nulidade em relação a esse lançamento, não há que se falar em perda de objeto em relação à decadência, pelo menos para esse lançamento que foi mantido. Tem exigência sobrevivente, é isso que você quer dizer? Tem uma exigência sobrevivente. A princípio, sim, porque Mas parece que nem o período se permitiu. Sim, não, mas eu acho que é mérito. O que é? Não, mas eu acho que nem o período o acordo recorrido. A solução, eu até escrevo assim, a solução da divergência não altera em nada o acordo recorrido. Ponto. É porque o acordo recorrido, O período já não tem lá, não pegava. alcança esse levantamento, né? O que é, Mário? Desculpa. Eu acho que não, eu estou concordando com o Pedro Paulo, que me parece que mesmo que se reconheça, que se dê provimento ao recurso do contribuinte, não muda em nada. Não, isso. Não tem utilidade, porque a competência mais remota é janeiro de 2001 e em dezembro de 2005. É que o recurso voluntário do contribuinte, ele pedia decadência para fatos anteriores a 12 de 2000. Isso. E o que remanesceu, a competência mais remota é janeiro de 2001. É exatamente isso. Isso que eu estou querendo dizer, para mim isso é mérito. Então eu vou votar por conhecer do recurso do contribuinte e negar provimento. Tá, então vamos voltar ao conhecimento primeiro. É o conhecimento, ele não conheceu, todo mundo que votou com Pedro Paulo não conhecendo por perda de objeto, certo? Não é isso? Aí agora, então, o conselheiro João Vitor conhece, diverge conhecendo. Isso. Não é isso? Isso. Tá. Conselheira Rita. Eu não conheço, até porque se eu considerar o pedido do contribuinte, que ele quer fato gerador no recurso voluntário até 12 de 2000, ele não pré-questionou os períodos posteriores, que envolveria, por exemplo, o LCA. Porque no voluntário ele pede até 12 de 2000. Por isso que nesse caso eu também concordo com o Pedro. Bem, então, proclamando então, o resultado em relação ao recurso especial do contribuinte no 212, né, por maioria de votos, não conhecer do recurso, por perda de objeto, vencido o conselheiro João Vitor, que conheceu do recurso, não é isso? Pronto. Seguimos aqui com o 213 da pauta, ainda de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, fortaleza cartório, contribuinte, fortaleza cartório do 5º ofício de notas, protestos e títulos. Essa matéria de vício... em frente aqui em casa, praticamente. Como? Esse cartório aqui, pertinho. Cartório de registro. É perdido. Mas eu não teve uma coisa... Você não fica impedido com isso, não, Pedro Paulo? Não. É cliente lá. Teve uma outra coisa também que eu vi que era alguma coisa de Curitiba, não foi, Ana Paula, que era seu processo. Eu falei assim, puxa, mas que coisas vão caindo certinho para as pessoas daquele lugar, né? Não teve um que eu vi também que era alguma coisa... dois meus, que era de Curitiba. Vamos lá. Mas o recurso da Fazenda Nacional, presidente, e a discussão aqui é a natureza do vício, certo? Em exame preliminar, foi dado seguimento isso aqui que tem umas idas e vindas aqui, né? Foi negado seguimento ao apelo, a Fazenda Nacional interpôs agravo, que foi acolhido para determinar o retorno dos autos à Câmara de Origem para complementar o exame de admissibilidade. Em exame complementar de admissibilidade, a presidência da Câmara confirmou a negativa de seguimento, ou seja, negou seguimento também à parte complementar. No agravo, novo agravo foi interposto, ao qual foi dado provimento parcial para dar seguimento parcial ao recurso especial quanto à matéria natureza do vício. Na verdade, esse segmento foi dado em relação a apenas um paradigma, mais na frente eu analiso isso. Em suas razões, a Fazenda Nacional aduz em síntese, apoiando-se na doutrina de Leandro Paulo, segundo a qual os vícios formais são aqueles atinentes aos procedimentos e documentos que tenham formalizado a exigência do crédito tributário, que seria o caso dos autos. O contribuinte foi cientificado do acordo do recurso voluntário, recurso especial
que deu e apresentou contra-razões nas quais propugna pelo não conhecimento do recurso sobre o fundamento de que o acordo apontado como paradigma não diverge do recorrido. Que apesar de constar da ementa do recorrido a expressão vício material, o acordo acolheu as razões do recorrido ao invés de anular o lançamento. Que o recorrido entendeu que a fiscalização incorreu em vício material insanável, que demandaria distinta situação entre acordos e o paradigma. Eu voto, presidente, eu não estou conhecendo e eu vou dizer aqui por quê. O despacho de agravo de folha 291, que deu seguimento, né, do recurso, teve seguimento apenas em relação ao paradigma, esse aí 203.09.762. Compulsando o acordo recorrido e o paradigma, verifica-se que, embora em ambos se considere ter havido erro na identificação do sujeito passivo, há uma diferença importante entre eles. No caso do recorrido, a controvérsia sobre qual seria o sujeito passivo envolve a pessoa física do titular do cartório e a pessoa jurídica do cartório. Aqui a situação é a seguinte: foi feito o lançamento, né, vai lá cartório e tal, etc, e a única diferença, que pode ser relevante ou não, de acordo com o que se entende, é que se colocou o CNPJ do cartório e não o CNPF, o CPF do titular. Certo? Já no caso do paradigma, a discussão envolve a matriz e os estabelecimentos individuais, onde se discute a autonomia dos estabelecimentos, referindo-se ao lançamento de IPI. A questão é se essas diferenças seriam relevantes para determinar o resultado do julgamento no e no outro caso. Digo eu, penso que sim. No e no outro caso, a constatação de eventual vício e constatado o vício, a definição de sua natureza, como formal ou material, envolve a análise das circunstâncias específicas de cada caso, que são bem distintas, sem falar que se trata de tributos distintos. Esses aspectos, a meu juízo, pode se refletir na avaliação sobre a natureza do vício consistente na incorreta eleição do sujeito passivo. Com efeito, uma coisa é deixar de indicar o estabelecimento de uma empresa na autuação e indicar em seu lugar a matriz, que essencialmente constitui uma mesma pessoa jurídica. Outra é deixar de lançar na pessoa física do titular do cartório e lançar na pessoa jurídica do cartório, que são, de fato, pessoas distintas. Nessas condições, aí sem discutir o mérito, né, penso que as diferenças fáticas entre o recorrido e o paradigma impedem que se avalie a existência de divergência de interpretação. Isto é, não é possível afirmar-se que o colegiado que proferiu o recorrido teria se decidido da mesma forma, caso se encontrasse diante da situação analisada no paradigma e vice-versa. O paradigma hábil para demonstrar a divergência seria um que envolvesse pessoa jurídica do cartório, seu titular, pessoa física. Então, eu não conheço o recurso. Não sei se ficou claro. No caso do paradigma, era um lançamento de IPI que foi feito na matriz e disseram que tinha sido feito no estabelecimento, tendo em vista a autonomia dos estabelecimentos. Sem entrar no mérito, aí, se é erro da identificação do sujeito passivo, eu acho que o que se decide não serve como referência para o que se decide no outro caso, por isso que eu acho que não há similitude fática no começo do recurso. Tem uma legislação própria, não tem, de IPI dessa parte? Não tem a questão do estabelecimento, porque a apuração é feita por estabelecimento. Eu, por exemplo, em entrar no mérito, eu acho que não é erro na identificação do sujeito passivo. Você faria a apuração no estabelecimento, mas o contribuinte é o mesmo, é a matriz. Mas, enfim, aí eu estou querendo dizer que para você avaliar isso, você envolveria legislações diferentes, circunstâncias diferentes. É uma questão muito específica essa do IPI com os estabelecimentos, né? Bem, o conselheiro, então, está não conhecendo do recurso. Conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar também. Conselheiro Pedro Paulo. Desculpa, conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho também, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. E então, em relação ao 213, né, que nós estamos aqui, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, 214 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Paula, Unilever Brasil Industrial Limitada. Esse processo é bem simples, doutora Marilena. Eu tive um erro material ali, na hora que eu descrevi na ementa, ficou natureza do vício, constituição do vício material.
E, na verdade, eu estava falando de vício formal. Então, eu tenho que trocar ali, eu coloquei assim onde se lê a emenda que ficou, né? E aí, colocando leia-se da a emenda correta. Porque, como normalmente esse meu voto, ele é um voto de material... É embargo? É o embargo, aham. Mas não veio como embargo, né? Não, 214, ele está com questionamento errado, né? Na hora teria que ter corrigido isso na planilha, Ana Paula. Assim, sempre pedem para a gente olhar, né? Na verdade, também o setor poderia ter corrigido, mas... Voltando de julho, eu nem confesso que não corrigi, porque... Vamos pedir a correção aqui e vamos votar aqui, porque, na verdade, tem que ser embargante. É porque no e-processo, no registro, tem bastante diferença para quem vai registrar no e-processo, né, quando é embargo. Mas, assim, aqui não é recorrente, é embargante, não é isso? É embargo da fazenda ou do contribuinte? Não, doutora Melina, deixa eu só ver se não fui eu que errei o... Vai que, né? Deixa eu só olhar. Pois é. Porque... não, mas eu tô lembrando desse processo, assim... Esse processo está com documento para ser assinado lá, juntado no processo. Tem uma forma de embargo juntado lá. O que é? Ai, meu Deus, deixa eu ver, peraí. Espera que agora eu vou confirmar. Calma, vamos ver. Toda calma nessa hora, muita calma nessa hora, vamos ver. Eu estou lembrando desse não, mas é porque já teve outros processos também, né? Pode não ser esse aí que eu estou lembrando. Deixa eu abrir, só vai que eu coloquei o processo errado. Eu tenho vários da Unilever. Vou abrir aqui só um pouquinho. Estou abrindo o processo agora. Você falou que tem o quê, Maurício? O 214, Unilever? Isso, já tem um acórdão de embargos, como se tivesse só para assinatura do presidente, isso. Coisa assim. É isso aí, Mário. Gente, mas... esse aquele processo, doutora Maria Helena, lembra? Aquele processo que retornou, porque na hora que eu fiz a resolução... agora eu me lembro bem desse processo. A gente fez um despacho de correção dele, lembra? Sim. É uma resolução, né? Eu não estou entendendo. Vocês estão vendo esse documento? Eu estou vendo aqui um acórdão, vou dizer qual é o número do acórdão aí. Aonde? Acórdão 92. Em vermelho? Está em vermelho, no processo. Eu não consigo ver. É 9202008892, de 29 de junho de 2000. Por que eu não estou vendo? Porque você não colocaram a senhora na equipe, presidente. E todo mundo da equipe devia ver. Eu não estou vendo também, não. É o 23-034-023-102? É, a última peça. Não. A última peça é um despacho de encaminhamento da resolução, não é? É o que eu estou vendo também. Gente, será que eu estou doido? Porque eu copiei... Eu também, então estamos nós dois doidos. Não é eu que estou doido, não. Pera aí, nós não estamos doidos, não. É porque eu copiei o número... Não, calma aí. É porque eu copiei o número do processo que está aí na minuta da Ana Paula. Possivelmente o número da minuta está errado. Eu fiz isso também, Mário. É o número da minuta... Não, é porque eu copiei o número do processo da minuta. E o número do processo que está na minuta está errado. Nós copiamos, Mário. Maurício mesmo. Poxa, não me mata. Eu pensei assim, que eu era poderosa como presidente, mas assim, nem a presidente consegue ver. Eu vou pedir o perfil, vou pedir para o Seco me dar o perfil do Maurício e do Mário. Tem outro processo igualzinho a esse aí, o outro que foi feito em julho. Gente, que isso? Acórdão do embargos e não desse. Ai, meu Deus do céu. Então... Eu fiz o acórdão do outro, peraí. Deixa eu... Você pegou a minuta de um e colou o voto desse atual. Meu Deus do céu. Então não tem erro nenhum de coisa, não. É recorrente mesmo, eu acho. Não tem mais, não. É recurso. Não é embargos. Eu tô mais louca. É uma resolução, não é? Esse é um retorno de uma diligência que eu pedi. Eu que tô maluca já. Eu tô... Bom, menos mal, pelo menos tá correto, que foi tá na pauta direitinho,
Pior se fosse esse cenário e a gente não vendo, né? Todo mundo vendo e a gente não vendo, e sendo embargo, né? E esse aqui não, esse aqui já é o retorno da resolução. A resolução teve embargo. Tem que excluir essa resolução? Não, eu que estou errada. Eu peguei o voto do processo errado, gente. Foi isso que eu fiz. Eu fiz relatório, tudo de novo do processo de embargos, porque eu tô louca. Mas eu já vou pegar. Rita, quando a gente está acompanhando aqui, eu tenho um método. Eu olho e checo o número, tudo do que a gente está vendo, para a gente não ficar vendo outro processo, que isso às vezes acontece. Eles pegaram o número que está na minuta da Conselheira. Não, eu sei, porque nesse processo que a gente está vendo, a última coisa é uma resolução de um complemento de admissibilidade. E não tem peça de embargos. Não, é que o voto não é esse, o voto é o... Então a gente tem que determinar... Esquece a minha minuta está errada. Não, eu tô perguntando pelo andamento pelo índice aqui do processo. Esse aí tá certo, eu é que errei. Eu fiz o voto do processo errado, coloquei o número errado e juntei aqui na pasta, entendeu? Isso foi... Eu tô pegando agora aqui, achando o outro da Unilever. Eu já sei o que foi, Ana Paula, é aquele caso. Sabe o que foi isso? Acho que eu troquei. Rita, o que você está sentindo falta aí? Tem uma resolução pedindo para ter complemento de admissibilidade e não tem nada depois, não é? O complemento está lá em cima. É porque quando foi para lá, foi juntado o errado. Foi juntado um acórdão que não era desse processo, mas era igual. Lembra que foram vários? Isso. Aí o pessoal da COSUP, né, do suporte, falou, olha, essa resolução tem que ser tirada e botada a resolução correta. Só que o processo já tinha sido feito até a admissibilidade, porque era idêntico aos outros. E aí eu fiz uma coisa específica. Eu fiz uma coisa qualquer aqui que eu coloquei isso. Eu coloquei isso aí, quer ver, ó? Vamos lá, Ana Paula. Aí tá o despacho de admissibilidade, a revisão dele. Revisão, exatamente, E aí, no despacho de aí eu desentranhei, ó, não tem despacho de desentranhamento? Que ficou assim, ó, uma resolução de outro processo. Mas era igual, era a mesma coisa. Ninguém viu isso, o CEPOS poderia ter, né, poderia ter sido corrigido, mudado de volta, essa resolução não é deste processo, é de outro. Mas ninguém viu. Aí foi até fazer o complemento da admissibilidade, ninguém viu. Quando chegou em algum momento, você disse assim, olha, essa resolução não é deste processo, tem que trazer a resolução correta. E aí foi o que eu disse para a conselheira Ana Paula nesta nota. E aí o que ela fez? Ela botou, mas aí não tinha mais como botar lá em cima isso. Ela colocou aqui a resolução correta, tá? Por isso que não tem nada depois dela. E aí no desentranhamento, é a coisa mais engraçada, quando a gente desentranha, eu desentranhei lá de cima, o desentranhamento veio lá para baixo. Veja aqui embaixo, e que eu vou dizer direitinho o que eu fiz, ó. Justificativa. Resolução 920026 é juntada por lapso, tendo em vista ter sido proferido no processo número tal, que era outro, do mesmo interessado e com o mesmo teor, de sorte que a revisão do despacho de admissibilidade não teve prejuízo. Resolução correta foi as 337, que é a seguinte. Entenderam? Foi isso que aconteceu. Na época, né, doutora Marilena, até eu discuti, porque assim, eu falei, gente, mas se eu colocar a resolução certa agora, vai ficar estranho, né? Falei, não é melhor um despacho, que a resolução vai ficar fora de ordem, vai dar a impressão de que ela está agora, quando ela já foi toda feita lá em cima. Mas daí eles falaram, não, faz resolução. Porque o CEPOS falou, a COSUP falou corretamente, né? Na ata, tem um número de resolução específico para esse processo, e ela foi feita, só que na hora de juntar, acho que você juntou naquele outro e juntou a mesma nesse, em vez de juntar a dele mesmo. Então, o que a gente fez? Eu falei, olha, o que isso pode fazer? Eu acho que processo é uma coisa que tem que ficar tudo documentado. Errar é humano, a gente pode errar. Agora, o principal é a gente verificar o erro e deixar tudo claro no processo. Então, eu falei, olha, tudo bem, esse processo, não vou deixar essa resolução aqui, não tem utilidade nenhuma, porque ela é idêntica à outra. O que eu fiz? Fiz esse termo de desentranhamento, que eu acho que você nem conseguia desentranhar, né, Ana Paula? Eu fiz o desentranhamento e
e escrevi ali o que aconteceu. Então, isso fica documentado, a nota está lá também, é isso. Então, felizmente, não é embargo e não é nada, não tem nada pendente, graças a Deus. Daí ele voltou para fazer o complemento, né, do exame de admissibilidade. Só estou procurando porque esse voto é aquele voto que eu tinha pronto, que depois que é o problema do não conhecimento. E na revisão, o que aconteceu, hein? Deixa eu ver aqui na revisão se deu segmento para alguma coisa. Deu segmento para o cancelamento do lançamento. Eles deram, quer ver? Tem aqui revisão. Revisando o exame de admissibilidade já elaborado e com fundamento nos artigos do RICARF, que se rediscuta agora o cancelamento. E antes era o quê, Ana Paula? Só natureza. Ah, tá. Era descrição deficiente para gerador, efeito, nulidade de lançamento, vice formal versus material, não era isso? Isso. Tá. E aí agora se rediscuta o cancelamento, não é isso? Isso, exatamente. Ok. Só que eu tenho que arrumar aqui, porque o que eu colei aqui está errado. Vocês desconsiderem, porque esse aqui é o outro processo, não é esse. É o processo que a gente já julgou, inclusive. Presidente, se quiser, eu posso adiantar o meu, que é o próximo, enquanto a conselheira... Tá, ótimo. Boa sugestão. Vamos deixar esse stand-by e a Ana Paula vai arrumando. 215 da pauta, que é de relatoria do conselheiro Mário, é recorrente ad service, administração e serviços limitados. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, presidente, para eu me lembrar dessa história. Lançamento por descumprimento de obrigação acessória, em razão da empresa deixar de exibir documento ou livro relacionado com contribuições previdenciárias. Vamos lá, o contribuinte teve acesso à matéria, o contribuinte recorreu das matérias nulidade em razão da não renovação de procedimento fiscal no prazo estabelecido em lei, decadência e incorreto cálculo da multa, princípio da retroatividade benigna. Pelo despacho aí de folhas 178 e 188, foi dado seguimento parcial ao recurso especial, admitindo-se a rediscussão da matéria nulidade em razão da não renovação do mandato de procedimento fiscal no prazo estabelecido em lei. Só esclareço aí, presidente, que o processo aqui é o 18.050.003710.2008.27, contribuinte ADCEFS, administração e serviço limitado, né, que é o item 215. Então, eu passo direto ao voto e aí vou explicando para os senhores o que aconteceu nesse processo, senhores e para as senhoras. O recurso é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais requisitos necessários à sua admissibilidade. Como dito no relatório, foi dado seguimento parcial ao recurso do contribuinte em despacho da terceira Câmara da segunda sessão, admitindo-se a rediscussão da matéria nulidade em razão da não renovação do mandato de procedimento fiscal no prazo estabelecido em lei. O procedimento objeto do recurso especial da contribuinte foi efetuado a partir o lançamento objeto do recurso especial da contribuinte foi efetuado a partir de procedimento administrativo iniciado em 18/8 de 2005. Recurso do contribuinte, tá? À época, o órgão responsável pela fiscalização das contribuições previdenciárias era o INSS, e a emissão de mandato de procedimento fiscal para a verificação do cumprimento das obrigações relacionadas a referidas contribuições encontrava disciplina do decreto número 3969/2001, consoante se extrai do voto condutor da decisão recorrida, e aí eu reproduzo esse dispositivo. Por outro lado, o Acórdão Paradigma espelha a situação em que o MPF for emitido com base em ato normativo diverso, no caso, em portaria da Secretaria da Receita Federal. Vejamos trecho do Acórdão Paradigma 02-02187, que evidencia essa assertiva, e eu reproduzo isso também. Ocorre
e já passo lá depois dessa parte reproduzida do acordo paradigma, que o caput, o parágrafo 1º do artigo 67 do anexo 2 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela portaria MF 256, ou seja, o antigo regimento, tinha a seguinte redação, e aí eu também reproduzo a redação do dispositivo regimental, mas vou pedir licença para não ler. Na análise dos dispositivos regimentais encimados, verifica-se que o recurso especial é cabível quando, perante situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas em face mesmo arcabouço jurídico normativo. No entanto, como os acordos recorridos e paradigmas referem-se a decisões proferidas com base em normativos distintos, entendo que o dissenso jurisprudencial não se estabeleceu, até porque o parágrafo 1º do artigo 67, acima transcrito, exige ainda que a parte recorrente demonstre a legislação interpretada de modo divergente, sob pena de que o apelo não seja conhecido. E como as normas que deram aso às decisões recorridas e paradigmáticas são diversas, não há como proceder tal demonstração. Ainda que se pudesse transpor esses obstáculos, as decisões cotejadas foram proferidas em contextos fáticos absolutamente diversos. No caso em tela, a nulidade alegada seria o fato de a contribuinte ter tomado ciência do MPF complementar número 4, de 2/5/2006, as folhas 23, quando, segundo seu entendimento, o MPF complementar número 3 já havia, lá de folhas 22, já havia expirado. Não obstante, de acordo com o acórdão recorrido, o MPF 3, o MPF número 3, vou botar uma vírgula aqui, vencido em 30/4/2006, foi prorrogado por meio do MPF número 4, emitido em 27/4/2006, do qual se deu ciência ao contribuinte em 2/5/2006, ou seja, considerou-se que o lançamento foi efetuado em período coberto por MPF válido. E aí eu coloco um trecho do acórdão recorrido, que é nesse sentido. Então, o que nós temos aqui no recorrido é a seguinte situação: um MPF que foi emitido, um MPF complementar, ainda na data que o outro estava vigente, o anterior, mas o contribuinte teve ciência desse MPF depois que essa data já havia se expirado. Então, vamos um pouquinho à frente aqui para falar do julgado trazido a cotejo, né, do paradigma. O julgado trazido a cotejo, de modo absolutamente diverso, trata de situação em que somente se deu ciência do lançamento ao sujeito passivo quando o MPF já havia perdido a validade, sendo que não se providenciou sua renovação. Vejamos, aí eu destaco aí, a contribuinte somente foi cientificado dos autos de infração após expirado o prazo do MPF-F, e lá embaixo, o MPF-F em foco não foi coberto não foi objeto de prorrogação por meio de MPF-C, ou seja, MPF complementar. Aí, situação aqui não teve a emissão de um MPF complementar. Tinha um MPF, e aí, depois de expirado o prazo desse MPF, o contribuinte foi cientificado do lançamento. Lá na decisão recorrida, você teve um MPF complementar que foi emitido em data anterior ao MPF expirado, e o contribuinte teve ciência desse MPF complementar depois, em data posterior, depois que já havia vencido o anterior. Então, continuo aí as minhas considerações. Com efeito, a leitura dos excessos colacionados permite concluir pela inexistência de qualquer dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os acordos recorridos e paradigma não decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim do conjunto fático específico de cada processo. Nessas circunstâncias, também em virtude da ausência de similitude fática, não se verificou caracterizada a divergência. Ademais, em razão da dessemelhança entre a situação retratada nos autos e o caso trazido a cotejo, não há como se afirmar que o colegiado prolator do paradigma chegaria à conclusão análoga caso estivesse diante do cenário aqui refletido. Então, presidente, em razão dessas duas questões, legislações diferentes e depois situações fáticas também diversas,
eu estou encaminhando por negar provimento, por não se conhecer do recurso especial do consumidor. Ok. Então, nós estamos julgando 215 da pauta, né? Número 215. O conselheiro Mário não está, relator Mário não está conhecendo do recurso. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar o Mário. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanha, presidente. Conselheiro, conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. O caso é bem curioso, né? Até o paradigma é curioso o caso, né? Porque quando ele gerou o auto, certamente o CMPF estava válido, né? Foi no intervalo entre a geração do auto e a ciência que inspirou o MPF, né? Muito interessante lá. Mas eu acompanho o relator, integralmente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, estamos no 215, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, já que estamos nesse risco do conhecimento do conselheiro Mário, conselheira Ana Paula, deixa melhor, sim, pode se concentrar nesses que a gente está julgando, tá? E deixa aí, traz junto com aqueles outros, a gente vê tudo amanhã, tá bom? Mas eu achei meu processo aqui. Já achei o relatório, tudo certinho. Tem umas questões, eu acho que ali a gente não foi complemento, não, a gente mandou revisar. Foi revisão porque era cancelamento mesmo. Era cancelamento, então acho que a gente pega esse, amanhã a gente julga esses todos, esses que a gente deixou, vai para a gente achei que o arquivo aqui é exatamente isso que a senhora falou, porque o que não estava batendo é que a Receita não estava pedindo natureza mesmo. Ela estava pedindo cancelamento. Ana Paula, aí aproveita e traz o coisa certinho com o número, tudo para o pessoal não ser induzido a erro de pegar o coisa e deu aquela confusão, eu fiquei muito tensa de não conseguir enxergar uma minuta. A hora que eu não consegui enxergar uma minuta no processo, vai ficar difícil. Mas eu, primeiramente, também achei que era embargo, porque estava o modelo do embargo, era o outro. Aquilo era o embargo da resolução, você lembra? Era o embargo da resolução. Lembra que as resoluções teve algum embargo, me lembro. Bom, mas enfim, seja lá o que for, aí você já faz ele certo com calma. Vamos agora, então, para o Mário. Poderia voltar aquele que você ficou com vista de mesa? Posso sim. Qual é o número, João? 175. 175, já olhei. Se o João quiser falar alguma coisa, era conhecimento, né, João Vitor? Ele já tinha no período do voto, estava conhecendo? Isso, presidente, porque é uma situação mais peculiar, diferente, mas eu vou acompanhar o relator no sentido de não conhecer. Então, o número 175 da pauta tinha ficado com vista de mesa para o conselheiro Mário, e o conselheiro relator não estava conhecendo o recurso da Fazenda. O número 175 da pauta, contribuinte Maria Saturnina de Castro Toledo Magalhães. Conselheiro Mário, que ficou com a vista, que seria o primeiro a votar mesmo, está concordando. Conselheira Ana Paula. Será aquele do João Vitor? Tá. O ganho de capital, que tinha aquela coisa mais especificidade. Tá, eu vou acompanhar o João Vitor, o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Eu também cheguei a olhar os processos lá, os dois casos não tem muita relação entre eles. Um foi a compra a pessoa física vendeu ações, né, da qual ela participava, e aí o valor que ela recebeu estaria abatendo passivo da própria empresa vendida, né, que é o recorrido, né, João? O paradigma, a empresa que foi vendida é que ela possuía passivos. Os passivos dela é que foram abatidos, vamos dizer assim, do preço da alienação, né? E aí considerou-se que esse valor que a empresa recebe por conta do passivo dela é uma renda, né? Ainda que ela tenha usado esse valor para abater o passivo dela, né? Mas inclui o preço do valor da alienação, né? Então são situações aí que a rigor também não entendi como demonstrar essa divergência, não. Vou acompanhar o relator também. Conselheira Rita. Acompanho.
Eu também acompanho. 175, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, nós temos várias coisas para trás e temos os da manhã. Vamos deixar esses que ficaram stand-by da conselheira Ana Paula para amanhã, tem outros dela para trás. E eu tenho aqui alguns aqui que eu acho que são tranquilos, que dá para a gente julgar nesse pedaço aqui. Eu pedi uma vista de mesa dos 60 também. Os 60? Já está pronta, Rita? É da Ana Paula, se não for atrapalhar no trâmite. Não. É aquele... Eu não sei se os senhores lembram, o item 60 é aquela questão, era uma multa. É a multa pela ausência de arrecadar e o meio Aí 59. Aí 59. Isso, exatamente. A gente julgou no ano passado, acho que foi ano passado, 2 processos meus em que os paradigmas eram iguais e a gente não conheceu do recurso da Fazenda Nacional porque os paradigmas não se tratavam de AI 59. O primeiro paradigma, que é o de final 781, ele é um AI 68, e o outro paradigma, que é o final 905, ele é um AI 35, que é deixar de informar ao INSS informações cadastrais e financeiras da empresa. E a discussão com relação ao AI 59 é que, como a redação do dispositivo fala que é violação ao artigo 30, inciso 1, a linha A, né, deixar a empresa de arrecadar a contribuição diante da remuneração que está sendo paga ao contribuinte, ao empregado naquele momento. E aí a discussão mas e se ele deixar eu posso exigir a multa se for reconhecido, por exemplo, no salário indireto? E aí até numa ocasião de um processo que a gente chegou a analisar o mérito, eu até mudei o meu entendimento para entender que não, que uma vez que o contribuinte ele fez, segundo aquela remuneração que ele pagou, a retenção devida, não tem que se falar em multa se depois for reconhecido um outro valor como remuneração. Mas no caso aí, antes de entrar no mérito, talvez eu levantaria uma questão de divergência quanto ao conhecimento, para manter coerência com os meus julgados anteriores, porque os paradigmas, eles não tratam da mesma multa, então eu acho que talvez a discussão ficaria prejudicada. E como é que foi o resultado? Nós votamos? Como é que foi a nossa... Foi por unanimidade, não conhecimento. Não conhecer. Então, a conselheira, estamos então retornando aqui para o número 60 da pauta, que foi o último processo da pauta da tarde do dia 21, né, do primeiro dia. Então, posso falar o número dos acordos, se os senhores quiserem ver, o 9202... 008175 e o de final 173. Certo. Então, estamos retomando aqui esse processo número 60 da pauta, que era o último processo da pauta da tarde do dia 21 de setembro, né? Então, foi um processo até que eu acho que depois é que retomamos o julgamento, né, porque na segunda-feira foi aquele dia que começou a dar o problema, né, Ana Paula? No contato, né? Então, aqui é o número 60 da pauta, IPESP, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. Estamos retornando, a conselheira Rita ficou com uma vista de mesa e já estudou o processo e viu aqui que nós já tínhamos anteriormente julgado as questões semelhantes, né, do mesmo, né, do mesmo. Não é o mesmo contribuinte, né? Mas é a mesma discussão e os mesmos paradigmas. Os mesmos paradigmas, o mesmo litígio, basicamente, né? Com os mesmos paradigmas. Então, nós temos aqui esses precedentes, 9202, 008, 173 e 175. Foi unânime por não conhecer. Então, você está suscitando essa preliminar? Sim. A conselheira Ana Paula é a relatora, ela estava conhecendo, né, proferiu o seu voto, né? Estava conhecendo e... Eu conheci porque eu achei que o critério jurídico que subiu era o mesmo, não analisei por tributo, confesso. Porque, para mim, o critério jurídico é se esse pagamento, se o recolhimento parcial deixaria de incidir a aplicação da multa. Então, por esse ângulo que eu analisei, eu conheci. Tá, então vamos julgar então o conhecimento. A conselheira Rita, que ficou como revisora
de mesa está suscitando não conhecimento. Então, vou tomar o voto do conselheiro Mário. Eu vou acompanhar a preliminar de não conhecimento, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a preliminar, é um precedente aí, né? Isso, conselheira Ana Cecília. Obrigada, Rita, porque isso é importante assim, para a gente ter a coerência, né? Eu também tenho muita preocupação de olhar isso. Acho que tem coisa que passa, não dá para a gente olhar tudo, ainda mais com uma pauta desse tamanho, né? Ana Cecília? Também não vou conhecer, presidente. Conselheiro Maurício? Também não conheço, presidente. Conselheiro João Vitor? Só poderia recapitular rapidamente, Rita, né? É porque esse lançamento, ele é um lançamento que a gente chama de AI 59. É violação à determinação do artigo 30, inciso 1, a linha A, que atribui à empresa a responsabilidade pela retenção da contribuição devida sobre a remuneração paga ao segurado empregado. E aí a discussão, o dispositivo fala que ele tem que reter sobre o valor da remuneração paga. Então, no mérito, né, a discussão é se posteriormente essa remuneração, né, por exemplo, viesse incidir, por exemplo, reconhecido um salário indireto, a empresa poderia ser penalizada por essa ausência de retenção, porque, como ele fala lá, né, retenção da remuneração paga. Naquele mês ele pagou R$100 e reteve sobre R$100. Se futuramente essa retenção viesse reconhecida como 200, ele vai fazer a retenção, talvez, quando ele for pagar essa diferença, não sei. Mas o fato é que os paradigmas, um é a I-68, que é a questão da multa, né, de não informação em GFIP de todos os fatos geradores, e aí normalmente a gente mantém a multa do 68 por achar que ele é diretamente relacionado ao auto de obrigação principal, e o outro é o AIS 35, que é deixar de informar ao INSS informações cadastrais e financeiras. Então, quando a gente, pelo menos quando eu analisei naquele momento, eu entendi que a discussão que foi travada no acórdão recorrido, ela não teria a mesma nuance, a mesma abrangência dos paradigmas. Porque as multas eram distintas. Tem um paralelo disso aí, no caso, uma discussão antiga de multa por atraso de entrega e declaração de pessoa física, né, porque quando você constatava a omissão quando você entregava a declaração em atraso, você calculava a multa sobre o valor declarado, depois você encontrava a omissão de rendimentos e lançava a multa, a diferença da multa por atraso de entrega e declaração. E se consolidou a jurisprudência na época de que era indevida, né, porque a multa é devida sobre o rendimento declarado. Imagino que é alguma coisa parecida com isso aí. Né? Porque no mérito, né, quem defende a multa, essa multa do 59, é no sentido de que foi feito o pagamento e não foi feita retenção sobre aquele pagamento. Né, e não o fato de, depois de uma ação fiscal, ter se apurado uma diferença e a empresa não ter recolhido sobre aquela diferença, até porque a remuneração naquele mês do pagamento foi aquela remuneração considerada para fins de retenção. Bem, ficou entendido, João? Ficou, eu acompanho. Então, acompanha, eu também acompanho. Então, olha, por maioria de votos, não conhecer do recurso, vencida a conselheira Ana Paula, relatora, que conheceu. Aí eu pergunto se alguém pode fazer o voto vencedor, já tem esses votos prontos. Eu faço. Uhum. Designada. Rita, eu só estou te pedindo porque... Não, porque esse está pronto, literalmente. Esse está literalmente pronto. Designada, era seu também, não era? Era. Designada para elaborar o voto vencedor, a conselheira Rita. Aí eu peço, então, viu, conselheira Ana Paula, que como você conheceu e veio e colocou o mérito, colocou só aquela... Que aí, então, precisa tirar o mérito, que a gente não julgou o mérito, ficou sem conhecer, e aí desenvolva o conhecimento se contrapondo à tese da conselheira Rita, tá bom? Que aí só vai ficar o conhecimento. Eu vou usar a tese do exame de admissibilidade, que foi o que eu me filiei quando votei. E aí, Rita, a emenda vai ser sua, né? Vai ser que já temos os nossos precedentes. Tá bom. Bem, obrigada. Agora vamos, então... nós temos aqui, eu tenho aqui uns que ficaram meus, que eles não são coisas complexas, não.
creio que a gente conseguiria julgar. Alguém tem mais alguma coisa mais tranquila para julgar? Eu estou falando aqui do 133 e 137, 138, que são meus. 136 é meu, Não, 37 e 38. O meu 33. Teu é qual? 136. Deixa eu ver aqui. É porque tem esse que eu estou colocando é um que já ficou de outra para trás. Então, eu gostaria de fazer logo. Posso fazer? O 132? Aços Vilares. O meu 214, eu já achei o arquivo certo. Pode votar também, se for o caso. Mas de qualquer forma, o seu é um novo, né, Ana Paula? É novo, né? Ele está entrando agora, não é? Não está retornando. Esse aqui eu estou preocupada porque ele já está indo, tá? Ele já foi, já teve vista em março para o conselheiro Mário, não foi? Nem sei, me lembro mais o que foi, mas eu não sei porquê. Mas ele não é nada complexo, não. E ele está vindo já desde... Eu vou, então, colocar aqui na pasta, tá? É o 132. Tá? O 132 da pauta. Só para a gente... como tem pouco tempo, e é alguma coisa que a gente anda... Deixa eu só pôr aqui, só um minutinho. O 132 da pauta... Tá. Então, olha, nós estamos retomando aqui os processos que ficaram para trás, e aí, nessa senda, nós estamos aqui no 132 da pauta, que é da pauta do dia 23 de setembro, às 9 horas, não é isso? 132 da pauta. Né? Da pauta do dia 23 de setembro, às 9 horas, que é o 132. O interessado é Aços Vilares S.A. É um processo é um recurso de minha relatoria. Eu posso ir direto ao voto? O recurso especial interproporcional intempestiva está no período que perquirir se atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Trata-se de debitagem número tal, única exigência da ação fiscal, em que foram arrolados como devedores solidários a empresa Aços Vilares e diversos seus prestadores de serviços no período tal. A exigência contempla as contribuições dos segurados e as contribuições patronais para a Seguridade Social e para outras entidades ou fundos. No lançamento foram consideradas diferenças de recolhimento, prêmio de tempo de serviço, auxílio creche e ajuda de custo. Segundo o relatório fiscal, a empresa autuada na qualidade tomadora de serviços por cessão de mão de obra temporária, deixou de apresentar os recolhimentos vinculados à prestação de serviços por parte de diversas empresas prestadoras. O colegiado recorrido reconheceu a existência de vício formal no levantamento SOL, Solidariedade e Serviços Terceiros, referente aos solidários. A Folha Nacional, por sua vez, pede que seja restabelecido o lançamento quanto a este levantamento. O voto condutor do acordo recorrido assim registra relativamente ao levantamento SOL. Está aí o que foi falado no acordo recorrido. Assim, no caso do acordo recorrido, a declaração de nulidade formal relativamente ao levantamento SOL foi ancorada nas seguintes inconsistências. Vejam o que foi detectado lá. Notificação lavrada em desacordo com a IN número tal e parecer parecer da CJ, comissão. O que é o CJ? Bom, é o ato legal que foi citado no acordo. E contra os princípios do contraditório da ampla defesa, por não terem sido enviadas cópias dos documentos de constituição do crédito previdenciário e anexo a todos os responsáveis solidários pelo pagamento desse crédito. Certo? São vários solidários, e quando foi mandado só, eu acho que praticamente o termo de solidariedade. E aí, nessa época, estava em vigor essa legislação, esses atos normativos aqui, que diziam que tinha que, nesses casos de solidariedade, tinha que a NFLD, da empresa, do principal,
a NFLD e tinha que ser feito uma NFLD para cada um, e não em todo mundo, até por causa de sigilo, enfim, certo? Essa que foi a questão, esses atos específicos. Não foi lavrada uma NFLD para cada prestador de serviço, e o relatório de fundamentos legais do débito não aponta fundamento legal que permitiu à fiscalização levantar o débito com base no Instituto da Responsabilidade Solidária. E nos relatórios integrantes de notificação não constou o fundamento legal que amparou o arbitramento adotado pela fiscalização. Então, era solidário, ela entendeu o seguinte, é nulo, por quê? Porque não foi mandado a NFLD, né? Não foi feita uma NFLD para cada um, e além disso, não foi dito fundamento legal para isso aí, com base no Instituto da Responsabilidade, e também não o fundamento para o arbitramento. Foram 4 motivações aí. Assim, eu entendo que o paradigma apto a demonstrar a alegada divergência teria de ser representado por um julgado em que, presentes todas essas inconsistências, à luz dos atos normativos que lhe serviram de fundamento, se olhar lá no acordo recorrido, o pedaço que eu coloquei, está dizendo claramente assim, ó, nesse momento, esses fatos geradores, já estava em vigor essa norma que mandava fazer desse jeito. É isso que está lá. Então, que à luz dos atos normativos que serviram de fundamento, a nulidade formal não houvesse sido declarada. Entretanto, conforme será demonstrado, o paradigma indicado para a Federação Nacional e objeto da análise, só analisaram essa que é a questão, não contém tais características. E aí a gente olha aqui, ó, para demonstrar a legal divergência, relativamente à primeira das inconsistências apontadas no acordo recorrido, necessidade de envio de cópias. Vejam que no acordo, diga-se passagem, eu creio que a motivação foi, não foi que eles não foram cientificados, foi não envio das cópias da NFLD e não elaboração de uma NFD para cada um. Não foi porque não foi cientificado. Aí já virou, como os paradigmas falavam de falta de ciência, dos solidários, a matéria se transformou em falta de ciência. Aí é o típico caso que se identificou a matéria não pelo que aconteceu no acordo recorrido, nem pelo que o que foi feito, mas sim pelo que está se trazendo no paradigma. Ora, é outra coisa, dizer que não teve ciência é uma coisa, dizer que o solidário tinha que ter ido a NFLD para ele, e os documentos e os anexos é outra coisa. Então, ó, o primeiro paradigma, eles foram relacionados a esse texto aqui, a solidariedade passiva, incabível a alegação de benefício de ordem. Portanto, como a solidariedade não comporta benefício de ordem, não há exigência de intimação de todas as partes. Transformar a matéria em exigência de ciência das partes, certo? Esse acordo aqui não trata de forma nenhuma disso. Então, ó, de plano a leitura da emenda desse primeiro paradigma já demonstra que ele trata de fatos geradores de 94 a 98. Portanto, jamais poderia conter interpretação divergente relativa aos atos normativos que nortearam o acordo recorrido, que são de 2000 e 2002. Eles dizem assim, ó, na verdade, na época desses fatos geradores, já estava em vigor isso aí. É o que ela diz no acordo recorrido. E é trazido coisa anterior. Então, já podiam mesmo falar disso, né? Que nortearam o acordo que era de 2000 e 2002, quais sejam a instrução normativa número tal e o parecer da CJ número tal. Aliás, o acordo recorrido deixa bem claro que aplicar, olha o que ele diz aí, ó, verifica-se que a presente notificação foi lavrada em 25 de setembro de 2002, ou seja, em período posterior à vigência da IN, e do parecer tal. Ademais, no caso do acordo recorrido, além da falta de envio dessas cópias da NFLD e anexo a todos os responsáveis, que foi o primeiro motivo, né, teve mais 3, outras inconsciências foram anotadas. Então, tá aí essas outras todas que eu falei, não ter feito um maço para cada um, e não ter tido fundamento para a solidariedade, nem fundamento para o arbitramento. Assim, os julgados em confronto não possuem necessária similitude, e aí eu não entendo que esse acórdão possa demonstrar. E aí não foi trazido, não foi analisado o segundo, se bem me lembro aqui, tá? Então, ó, em síntese, ademais, com a opção do recurso, o Conselho Federal Nacional suscitou uma segunda matéria, ou seja, em primeira coisa, né, não se reconhecendo a divergência em relação ao primeiro paradigma para esta matéria, que se entendeu que era falta de ciência, mas, na verdade, era essas coisas que eu falei, não ter mandado, não ter... o paradigma foi esse aqui, que a gente já viu que não dá, e não foi analisado o despacho...
Destaque não se reconhecendo as divergências com relação ao primeiro paradigma, constata-se que o segundo paradigma, que foi o acordo, o segundo paradigma, 205.01, não foi analisado. Então, ele precisa ser analisado porque esse daí pode ser que contenha, não me cabe a mim olhar agora isso aqui, a gente sabe que não. Ademais, como precisamos de recurso especial, constata-se que a Câmara Nacional suscitou uma segunda matéria, que é a necessidade da lavratura de uma NFD para cada prestador de serviço para preservar o sigilo fiscal. Aí ela mesmo diz assim, embora ela mesma reconhece, a recorrente reconhece que sobre essa matéria não foi indicado acordo. Ela diz mesmo, eu não indiquei acordo. A guia de paradigma, o complemento do exame de admissibilidade deve incluir essa matéria para evitar a alegação de cerceamento de defesa. Ela diz assim, ó, se a primeira matéria for acolhida, não tem porquê. Se entender que sequer tinha que ter ciência, muito menos fazer uma NFD para cada um, ou alguma coisa assim. Mas pelo sim, pelo não, já que vai voltar, não custa dizer que a segunda matéria não houve paradigma, certo? Então, eu estou, nesse ponto, convertendo o julgamento em diligência para que a DIPCOJU para devolução à Câmara de Origem para complemento do exame de admissibilidade nesse sentido, o segundo paradigma dessa matéria e a segunda matéria. Conselheiro Mário. Presidente, eu havia pedido uma vista desse processo. Eu me lembro que a gente, à época, lá, acho que foi em março ainda, tem um tempo, eu tenho bastante tempo, o encaminhamento era no sentido de, eu acho que era de não conhecer do recurso. Aí, acho que a gente suscitou essa possibilidade, alguma coisa que não havia sido feita, e a análise que eu fiz foi justamente essa que está sendo apontada no seu voto. Então, eu acompanho. Ok. Conselheira Ana Paula? Eu vou acompanhar. É resolução, né? Conselheiro Pedro Paulo? Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília? Acompanho. Conselheiro Maurício? Acompanho. Conselheiro João Vitor? Acompanho. Conselheira Rita? Então, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência, a DIPCOJU para devolução A Câmara recorrida para complementação do exame de admissibilidade do recurso especial, com posterior retorno à relatora para prosseguimento. Ótimo, é isso mesmo, Mário. Obrigada, já temos uma coisa específica. Bem, então, vamos então liberar aqui o nosso apoio, né? Apoio, tudo bem? Ok? Terminamos aí, depois os que ficam para trás a gente tenta fazer amanhã, ok? E, conselheira Ana Paula, amanhã a gente faz com calma esses outros todos. E vamos ver se conseguimos avançar mais. Amanhã ainda temos sustentações e temos acompanhamento. Temos sustentação e acompanhamento, de manhã e de tarde. Bem, boa tarde a todos. O apoio poderia interromper, então, a gravação?